Que maravilha! Um novo trimestre, um novo tema, e nós estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Nós damos sequência ao estudo dessa primeira lição desse novo trimestre, que fala sobre a guerra por trás de todas as guerras. E nós seguimos no estudo dessa segunda-feira, 1º de abril, com o título Lúcifer engana, Cristo prevalece. Deus possa abençoar o nosso estudo, que você possa estar aproveitando esse momento que nós temos aqui para crescer espiritualmente, para debater esses assuntos. Lembre-se que você pode participar dessa classe através dos comentários, deixando suas impressões, sua opinião. Nós temos também aí o projeto Ore Comigo, você pode deixar seus pedidos de orações, seus agradecimentos também. Faça parte do Ministério em Família. Nós vamos seguir para o aprofundamento desse tema, a seguir da nossa oração. Oremos juntos. Pai eterno, Deus de amor, graças te damos por poder estar aqui para estudar a tua palavra, para entender os teus ensinamentos, meu Deus. Nos concede a presença do Santo Espírito, é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então o nosso estudo deste dia vai dar seguimento ao contexto que nós estamos estudando, né? Que é essa guerra que surgiu no céu. E você deve se lembrar, no domingo, nós vimos que Lúcifer, que era um ser perfeito, né, e também dotado de liberdade, de escolha, ele escolheu no seu coração se rebelar contra o seu Criador. Né? Ele deixou que o orgulho, o ciúme, criassem raízes no seu coração. E foi aí que surgiu essa rebelião. Um ponto importante do nosso estudo hoje, que ele começa nos dizendo o engano de Satanás. Né? O que foi que ele usou para enganar os anjos no céu? Você acompanha aí no início da lição, a lição fala: ele acusou Deus de ser injusto e desleal. Então foi isso, esse questionamento que Lúcifer colocou no coração dos anjos. Olha, esse Deus não é justo, né? Ele é desleal, ele não é amoroso para com vocês. Então esse questionamento começou a surgir lá no céu e aí se deu a rebelião. E a lição ela vai aprofundar esse assunto, nos trazendo a pergunta número 3. Acompanha aí conosco Apocalipse 12, verso 4, é o nosso texto, e diz assim: o que Apocalipse revela sobre a habilidade de Satanás para enganar? E outra pergunta: quantos dos anjos caíram em suas mentiras sobre Deus? Esse texto é importante, nós vamos ler agora. Vou pedir que o Francisco Pai leia para a gente esse texto. Acompanhe conosco aqui a leitura do texto. Apocalipse capítulo 12, verso 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão que se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Certo. Então, nós podemos deixar aqui uma sugestão de resposta para ajudar a vocês aqui do canal. A seguinte resposta: Satanás é habilidoso para enganar e conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Na sequência, aprofundando o estudo, vem uma pergunta: qual a natureza dessa guerra? Nós já vimos no domingo que falou da guerra no céu. E aí vem essa pergunta: qual a natureza dessa guerra? É uma guerra física? É uma guerra de ideias? E o autor, o pastor McPhilly, ele traz uma compreensão que, embora isso não seja esclarecida 100%, nós podemos dizer que, além das ideias, de uma guerra de ideias, de acusações, como já foi dito, sobre o caráter de Deus, também teve algum aspecto físico, porque eles foram expulsos dos seus lugares. Lúcifer e os anjos foram lançados. Então, é uma guerra que, embora não tenha todas as explicações, entendemos que essa guerra é uma guerra real, foi uma guerra real, e que atingiu uma terça parte dos anjos do céu. Diante desse cenário, nós vamos entender que uma coisa é certa: os anjos tiveram que fazer suas escolhas também. Eles foram chamados a escolher se ficariam do lado de Deus
ou das acusações de Satanás. E como nesse dia nós estamos estudando o engano de Lúcifer, né? Nós vamos ver que o Alexandre já trouxe até no seu comentário, a acusação de Satanás é que Deus era injusto, que as suas leis eram impossíveis de serem seguidas, que ele era um Deus que queria adoração somente para ele, não era um Deus de amor. E os anjos, diante dessa argumentação, tiveram que fazer a sua escolha. Assim, nós também somos chamados a decidir. E esse é o tema que envolve todo o grande conflito. Nesse trimestre, nós vamos estudar sobre isso. E nós somos chamados a fazer nossas escolhas também. E essas escolhas, elas são demonstradas através da obediência, através de atos, ações, né? A lição vai concluir essa parte aqui, dizendo que nós devemos declarar de que lado nós estamos, de Cristo ou de Satanás. Esse ponto que você levanta aí, Júnior, é fundamental. O próprio Cristo, quando esteve entre seus discípulos, e isso ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 1, ele vai dizer que todos precisam escolher. Inclusive, a omissão já é uma escolha. Diz, quem não é comigo é contra mim. E na sequência, a lição nos apresenta a pergunta número 4. Tem várias referências bíblicas que precisam ser lidas, é importante essa leitura. Nós escolhemos aqui a referência de Josué, capítulo 24, verso 15, para responder a seguinte pergunta: que princípio fundamental do grande conflito esses versos nos ensinam? Vou pedir para o Júnior ler para nós aí, por favor, Júnior. Então vamos juntos fazer essa leitura. O texto selecionado é Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui, nós no canal deixamos como sugestão de resposta que nesse verso está o princípio da liberdade de escolha. Então, você pode acompanhar aí, através da pergunta 4, né? Nós tivemos várias referências que nos ajudam a entender sobre a nossa escolha, né? A opção de escolha que nós temos. E nós temos que fazer isso. Como já foi dito aqui, a omissão é uma escolha. Né? E a lição vai fechar aqui o nosso assunto falando exatamente disso, que Deus nos criou com essa capacidade, né? Nos dotou de capacidade de escolher, de raciocinar, como diz aqui, diferente do resto da criação, dos animais. Né? Então nós temos essa capacidade de fazer escolhas morais, espirituais. E como já foi dito também, as nossas escolhas vão se refletir nas nossas ações, né? Vão nos levar à obediência. O nosso estudo, ele fecha falando exatamente disso, que Deus sempre está nos chamando a fazer essa escolha, de sermos obedientes a dele e a seguir os seus princípios.